Bom, continuando aqui é, sobre a eletronegatividade, né? O vídeo deu uma travada, né? O livro, na realidade, deu uma travada, eu tive que reabrir, né? Às vezes, acho que gravando o vídeo, acho que ele dá uma travada. Mas voltando aqui, então na eletronegatividade, como eu estava dizendo, né? A energia ou a tendência com que a tendência maior ou menor que os elementos têm de atrair os elétrons para si, né? Está relacionada com a energia de ionização e afinidade eletrônica, né, como nós já vimos também na estrutura da matéria. Então, uma coisa é energia de ionização, né, energia para arrancar um elétron de elemento, afinidade eletrônica é energia liberada quando um elemento ganha um elétron, e a eletronegatividade é só uma tendência, uma média entre essas duas energias. Né? Nós temos uma a classificação de Lewis, né? Então não dá para medir a eletronegatividade, mas tem uma classificação de Lewis, né? Como aparece aqui, né, nesse gráfico aqui que eu gosto bastante, né? Essa a eletronegatividade na classificação de Lewis, ela vai de 0 a 4, né? Sendo que o elemento mais eletronegativo aqui seria o flúor na tabela periódica, né? E aqui no caso o menos eletronegativo seria o césio, né? Na nossa tabela periódica. Então esse gráfico aqui é bem interessante, né? Os mais eletronegativos estão em vermelho, né? Que seria aqui o FON, né? Que seria flúor, oxigênio e nitrogênio, que formam as ligações de hidrogênio, né? Como a gente já viu. Aqui o cloro também aqui está bem comparável com o nitrogênio, né? Depois nós temos aqui de 3 a 4, né, são esses mais eletronegativos, de 2 a 2,9 são os intermediários aqui. Aqui nós temos uma média baixa eletronegatividade de 1,5 a 1,9, e os com uma baixa eletronegatividade seria aqui abaixo de 1,5. Bom, isso pode ajudar a gente também na classificação de ligações iônicas e covalentes. Né? Por quê? Porque quando a gente classifica, né, as ligações entre o metal e o não metal, né, alguns metais, por exemplo, como o berílio, né, e o cloro aqui, né, ou o cloreto de berílio, por exemplo, né, na realidade formam moléculas, apesar de ser aqui um metal, né, um metal alcalino terroso, né, teoricamente aqui com baixíssima eletronegatividade, o berílio tem uma eletronegatividade média baixa, né? E aqui se ele fizer moléculas, né? Se ele se ligar aqui com cloro, na realidade ele forma moléculas. E isso foi descoberto assim no século XX, né? Que ah, esses compostos de berílio são moléculas e não compostos iônicos. Né? Então, como que a gente pode, né, de uma maneira um pouco mais sofisticada do que a gente aprendeu no ensino médio, classificar essas ligações entre covalentes e iônicas? Né? A Lewis propôs aqui uma diferença de eletronegatividade. Né? Então, se a diferença de eletronegatividade, né, for igual a zero, se a molécula for diatômica, né, pode ser polar ou apolar, né? Se os átomos forem iguais, como apresentado aqui na molécula de flúor, né? Então são dois átomos iguais, a diferença de eletronegatividade é igual a zero, né? Isso significa que a molécula não vai apresentar polos, né? Ou seja, os elétrons estão indo mais para um lado da molécula do que para o outro. Então ela não apresenta polos, os elétrons estão distribuídos igualmente. Então a molécula seria apolar. Vai ser importante também para a gente aqui que a ligação, a gente vai chamar também, a ligação também é apolar, certo? No caso do fluoreto de hidrogênio ou o ácido fluorídrico, né, nós temos uma diferença de eletronegatividade diferente de zero. Né? Então a ligação será polar. Né?
E aqui no caso, se a diferença de eletronegatividade for muito grande, né, então a tendência será de um elemento perder o elétron para outro elemento, e nós teremos a formação da ligação iônica. Então, qual será esse limiar entre a ligação covalente e a ligação iônica, né? Nós temos a regra do 1,7, que eu tinha mostrado um gráfico para vocês, tem nas transparências da disciplina de estrutura da matéria, que o limiar é 1,7 a diferença de eletronegatividade. Se a diferença de eletronegatividade for menor do que 1,7, a ligação terá tendência a ser, ou tem caráter covalente, né? Se a diferença de eletronegatividade for maior do que 1,7, a ligação tem é, características de ligação iônica, né? Então, assim, uma ligação ah, iônica tem certas propriedades covalentes e uma ligação covalente tem certas propriedades iônicas, né? A única ligação que é totalmente covalente é quando a diferença de eletronegatividade for igual a zero, né? Ou seja, não há cargas opostas, certo? E no caso da ligação iônica pura, isso não existe, né? Porque não sempre haverão elétrons entre dois núcleos positivos. Então, sempre numa ligação química terá uma certa característica covalente, né? E temos aqui, no caso, apenas para ligação covalente entre átomos iguais, ela vai ter uma característica totalmente covalente, né? Isso vai depender também, né, da multiplicidade de átomos que tiver numa molécula, aí vai aumentando a complexidade, né? Aqui não dá para enxergar direito, mas se vocês pegarem o livro, vocês vão observar que tem um delta minúsculo, né, em cima do hidrogênio, né, representando o caráter aqui positivo da molécula, o lado positivo, né? Então aqui no caso, para o hidrogênio o caráter positivo, e em cima do flúor aqui, como é o mais eletronegativo, vai ter um caráter mais negativo, né? Então vai ter uma carga parcial positiva, né, numa ligação polar, né, uma carga parcial positiva no menos eletronegativo e uma carga parcial negativa sobre o átomo mais eletronegativo, representado por delta mais e delta menos. Bom, aqui nós podemos observar, né, as moléculas, né, diatômicas. Então, a princípio também nós podemos classificar aqui, não é muito difícil de classificar as moléculas entre covalentes e ligações, moléculas polares e apolares. Então, toda ligação covalente, né, forma moléculas, né? E nesse caso, as moléculas, se forem diatômicas, é fácil classificá-las entre polares e apolares, né? Se a molécula é formada por dois átomos iguais, então diatômicas, tem dois átomos, e é formado por átomos iguais, significa que a diferença de eletronegatividade é igual a zero, né? Então, essa molécula vai ser apolar. Se temos uma molécula diatômica com dois átomos diferentes, né, diatômicas e heteroatômicas, né, ou seja, átomos diferentes, significa que as eletronegatividades são diferentes. Então, necessariamente, essa molécula vai ser polar, né? Então, temos o flúor, molécula diatômica formada por dois átomos de flúor, diferença de eletronegatividade igual a zero, molécula apolar. O átomo aqui, a molécula de HF, né, no caso, ácido fluorídrico ou fluoreto de hidrogênio, né, se for uma molécula gasosa, no estado gasoso, né, isolada, então nós temos aqui a, a tendência, né, dos elétrons ficarem sobre o flúor, então a molécula diatômica heteronuclear, então significa que a molécula é polar,
né? E aqui o fluoreto de lítio, né, teoricamente não forma, não sei se isso poderia ser representado, né, mas teoricamente se formasse uma ligação covalente, que não forma, né, como nós vimos, é uma ligação iônica, né, formaria aqui uma ligação, uma tendência do flúor, né, ter a carga negativa e aqui o lítio ter a carga positiva. Essa tendência é tão forte que o elétron da camada de valência do lítio vai para o flúor e forma uma ligação iônica, no lugar de uma ligação covalente. Certo? Aqui nós podemos, isso aqui é mensurável, né? Então, há uma tendência das cargas dos elétrons fluírem da carga positiva para a carga negativa dentro da molécula polar. E a gente vai chamar isso de momento de dipolo. Para onde que está indo esse momento de dipolo? Sempre da carga parcial positiva para a carga parcial negativa. Isso vai ser importante para fazer análise de moléculas poliatômicas, quando formos construir moléculas com mais de dois átomos, né, pelas regras de Lewis. Vamos ver aqui. Então, aqui no caso, aqui a atração entre cargas opostas, né, mas isso nós vamos ver em ligação iônica, mas aqui no caso, a diferença entre cargas opostas gera um momento de dipolo, né, que pode ser medido experimentalmente, né, e tem um valor específico que a gente pode calcular aqui teoricamente e também empiricamente, ou seja, podemos medir, né, no equipamento de suscetibilidade magnética, né, podemos medir esse momento de dipolo. Bom, e aqui nesse caso podemos observar aqui, né, a comparação entre o comprimento da ligação, a diferença de eletronegatividade e o momento de dipolo, né? Então, quanto maior a diferença de eletronegatividade, maior é a diferença de dipolo. Então, aqui, maior diferença de eletronegatividade, maior é o momento de dipolo. Né? E aqui nesse caso, quanto maior a eletronegatividade, nesse caso aqui, ó, o comprimento entre as ligações estão aumentando. Certo? Bom, aqui nesse caso, né, nós já vimos a nomenclatura dos compostos iônicos, né? E aqui há uma diferença entre a nomenclatura dos compostos iônicos e os moleculares, né? Então aqui no caso, como a gente aprendeu, né, a hidreto de magnésio, né, a fluoreto de ferro e aqui no caso o óxido de manganês 3. Como nós vimos, né, se é metal de transição, temos que representar aqui o número de oxidação do metal de transição, né, quando ele apresentar a carga variável. Para as moléculas, a nomenclatura é um pouco diferente. Nós vamos chamar aqui, né, sulfito de dihidrogênio. Né? Então, nós não colocamos o número de oxidação dos elementos, mas sim, né, colocamos quantos átomos aparecem, né, na fórmula molecular. Então, por exemplo, aqui, né, a gente poderia chamar essa substância H2S de ácido sulfídrico, né? Mas na realidade só vai se tornar ácido quando dissociada em água, né? Formando H mais e S2-. Né? Na forma gasosa, né, é chamado de sulfeto de dihidrogênio, né? Sulfeto de hidrogênio ou sulfeto de dihidrogênio, que é o correto chamar. Né? Aqui no caso OF2, né, então seria o difluoreto de oxigênio. Né? E aqui no caso Cl2O3, trióxido de dicloreto. Né? Então temos que tomar cuidado com a nomenclatura dos compostos iônicos e aqui os compostos moleculares. Certo? Bom, na próxima aula a gente vai tratar aqui das estruturas de Lewis. Então, como podemos desenhar uma estrutura de Lewis, que nós já vimos também a estrutura da matéria, mas nós vamos rever, que vai ser bastante importante também para a nossa disciplina, certo? Então, até a próxima, não esqueça de assistir a próxima aula. Não vou pedir para dar like nem se inscrever.